Eu acho que se o empreendedor pensar assim, como fazer o meu conteúdo chegar nas pessoas que eu quero? Se você conseguir tirar da sua cabeça a ideia de que você está lá para vender, a gente já tem um caminho muito bem traçado, sabe? Quando você entende essas ferramentas e absorve tudo que elas podem te dar, você consegue encantar o seu cliente e você vende para ele talvez até sem o cliente perceber. Acelere Empreendedor. Oferecimento Gestão Super Simples, muito além da contabilidade. Olá, está no ar o videocast Acelera Empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre marketing digital. Você está sabendo usar esse conjunto de estratégias para atrair clientes? Meu nome é Verônica Aguiar, sou jornalista e repórter multimídia da Rede Tribuna. Hoje vou receber aqui no estúdio um time para te ajudar nessa missão. Aqui ao meu lado está a jornalista, especialista em marketing digital para negócios locais, Débora Herzog. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Verônica. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos passar aí muitos ensinamentos, espero contribuir para quem nos acompanha. Também está aqui conosco o publicitário com pós-graduação em marketing digital pela FGV, Lucas Calazans Vasconcelos. Lucas, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Verônica. Obrigado pelo convite pela tribuna. Temos muito a contribuir aqui e vamos conversar sobre muita coisa de marketing. E seguimos com os ensinamentos do professor Glaucio Siqueira, que é consultor empresarial e coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração no Estado. Quando a gente fala em marketing digital, muitas vezes vem logo à cabeça a questão das redes sociais. Mas queria saber de vocês, o que o marketing digital envolve? Para mim, o marketing digital, ele engloba várias ferramentas, estratégias, serviços, que o objetivo dele é encantar o consumidor, melhorar a jornada dele desde o momento que ele descobre o produto, o serviço, até o momento que ele adquire. Então, as redes sociais, ele é a ponta do iceberg que, se bem utilizado e se feito corretamente, você facilita essa jornada. Um trabalho feito de forma satisfatória, excelente, isso contribui, mas não é só as redes sociais que fazem esse trabalho. Eu gosto de dizer que as redes sociais são a forma mais democrática, simples, né? Hoje o empreendedor ele consegue com poucos recursos e dispondo apenas de tempo, atrair o cliente. O cliente hoje ele passa muito mais tempo nas redes sociais do que em outras atividades, então é a forma que eu mais indico, mas a gente tem outras possibilidades. A gente ainda tem, né? Temos que lembrar os sites, a gente tem as ferramentas de busca, o Google, que ainda é muito presente, então existem outras possibilidades ainda no meio digital, fora as possibilidades offline também, né? É legal dizer para o empreendedor que é fundamental lembrar que marketing, antes de ser digital, é marketing. Que tem uma coisa que você tem que ter, que é a estratégia. O que você faz no mundo digital é primeiro levar a estratégia para um canal diferente. Então, se você quer ter um marketing eficaz, que vai gerar resultados, lembre-se primeiro de desenhar uma estratégia. É por isso que você precisa de um profissional para alinhar com você a estratégia antes de correr para o digital. Digital não é fazer post, não é ter site. Não é apenas uma ferramenta digital, mas é, acima de tudo, um canal pelo qual você entrega uma boa estratégia. Agora, como que o empreendedor que está em casa pode fazer para escolher qual ferramenta utilizar, qual ferramenta que é mais adequada para o negócio dele? Se a gente falar especificamente de rede social, pensando do ponto de vista dessa estratégia, né, de como o cliente vai caminhar para comprar do seu negócio, por exemplo, que no fim das contas é o objetivo de todo mundo, né, quando produz esse conteúdo nas redes sociais, eu gosto de dividir em possibilidades de atração e de intenção. Então, vamos supor, né, existem negócios que estão divididos pelo tipo de produto que você vende. Então, um exemplo bem prático, vamos supor que eu tenho um problema aqui no meu calçado e eu queira resolver, vou precisar de um serviço de sapateiro. Então eu já tenho a intenção de comprar, eu já estou condicionado, já estou pronta a encontrar um sapateiro. Nesse caso, é muito provável que ou eu vá buscar uma indicação de alguém, né, para encontrar um sapateiro, ou eu vou digitar no Google. É pouco provável que eu vá olhar no Instagram para buscar um sapateiro. Pode acontecer, pode, até que é uma ferramenta de busca, não deixa de ser, mas não é o mais convencional. Então, o que eu digo, aí nós temos a intenção
intenção. O cliente já está muito predisposto, ele já tem uma necessidade. Para esse tipo de negócio, geralmente, uma base muito importante é que ele precisa ter pelo menos um perfil lá no Google. Era Google Meu Negócio, né? Hoje é perfil de empresa no Google. Se eu quero ou vou comprar uma bolsa rosa de correntes, eu não vou digitar no Google bolsa rosa de correntes. É mais provável que eu seja atraída por um post de uma bolsa de correntes. Então aí a gente já fala muito mais das redes sociais, principalmente hoje, né? Eu coloco o Instagram, o TikTok, o Pinterest, que eu acho que entram mais para esse tipo de produto. Mas também existe, a gente precisa ficar atento, o empreendedor precisa pensar que existem alguns negócios que resolvem bem as duas coisas. Então, por exemplo, um salão de beleza, da mesma forma que eu posso precisar fazer minha unha e eu não tenho o salão e eu vou digitar lá no Google, salão de beleza em Vitória, salão de beleza no meu bairro. Ao mesmo tempo, se eu tô ali de bobeira no Instagram e eu vejo um post muito legal, eu posso muito bem querer fazer. Então, a gente tem negócios que eles vão para as duas vertentes. Então, se hoje a gente falar assim, rede social para quem tem um negócio e quer resolver, né? Eu não quero ter tanto trabalho. Base, precisa ter esse perfil no Google, precisa estar bem certinho, tudo pontuado ali. E eu colocaria um perfil no Instagram que ainda é a rede social que eu penso que atende a maioria dos negócios e que tem uma ferramenta de compra mais completa. Agora, obviamente que a gente não pode esquecer das outras redes e quem tem essa possibilidade tem, né, um caminho aí para percorrer. A Débora destacou aí o perfil no Google, Instagram. Vocês destacariam mais alguma rede social para a gente destrinchar um pouquinho mais? Podemos ir para o TikTok também, pode ser. Eu queria saber com vocês, o que os clientes querem ver nas redes sociais dos empreendedores? Vamos pegar aí esses 3 exemplos. Todos nós queremos apenas passar o tempo. A gente quer se divertir, a gente quer chegar depois de um dia estressante de trabalho e passar um tempo ali não pensando em nada. Então, eu acho que se o empreendedor pensar assim, como fazer o meu conteúdo chegar nas pessoas que eu quero? Se você conseguir tirar da sua cabeça a ideia de que você está lá para vender, a gente já tem um caminho muito bem traçado, sabe? Pensar que seu perfil precisa ser agradável, precisa ser divertido, precisa ser atraente, ele precisa realmente levar essa leveza para o público, que eu acho que é o mais importante. E aí, se ele puder, claro, educar, ensinar, instruir e, consequentemente, vender. Porque quem tem audiência consegue vender, essa é a verdade. Hoje, o que eu passo muito com os meus clientes, principalmente quando eles começam a entrar no digital de forma profissional, né, eles saem do amadorismo e entram no profissional, é muito fácil de perceber que eles acham que o meu cliente gosta disso, o meu cliente é XPTO, eu falo com o público tal. E complementando o que a Débora estava falando, as redes sociais, né, de forma orgânica e nos anúncios também, entregam dados para você entender o que você está fazendo, se está dando certo ou se não está. E para você ajustar o rumo do que você está fazendo de forma constante. Aí é todas as características que a Débora falou. E eu complemento com mais algumas coisas, tipo um perfil humanizado, você ajustar a plataforma que você está usando para o consumidor que você quer falar. Se você tem um público mais jovem, o canal talvez que você possa falar é o Instagram e o TikTok. Se você tem um público mais velho, o Facebook ainda ele é uma excelente plataforma. Todos os meus clientes que têm um público mais velho, eles estão de forma predominante ainda no Facebook, não tanto, por exemplo, no Twitter ou no TikTok ou no Instagram. Então, quando você entende essas ferramentas e absorve tudo que elas podem te dar, você consegue encantar o seu cliente e você vende para ele sem talvez até sem o cliente perceber. Já há estudos, né, que comprovam que a maioria das decisões dos consumidores são baseadas em suas próprias emoções. Ele não se baseia na razão na maioria das vezes. E aí eu queria saber, tá faltando mais emoção na produção desse conteúdo, Falando especificamente de emoção, eu acho que a gente também entrou numa fase que a coisa ficou muito robótica. Então, quando a gente começa a aprender técnica, e a gente pega técnica, e aí o empreendedor vai e ele aprende a fazer aquele Reels e aquela transição e a legenda que, enfim, ele aprendeu a mexer na ferramenta. E a gente precisa lembrar que as pessoas compram por emoção mesmo. Então, se ele não voltar para a base da coisa e ele ficar muito apegado à parte técnica, provavelmente ele vai ter problema para vender.
Ou seja, a gente volta naquele ponto, né? Se não definir exatamente seu diferencial, seu público-alvo, nada vai dar certo. Então, não é só a qualidade da produção, mas é a clareza do que eu estou transmitindo. Agora, é interessante, queria só puxar, que a gente acaba sempre falando de rede social, e a gente acaba remetendo naturalmente a Instagram, Facebook e tal, e a gente já não citou um ainda, mas eu gosto de citar ele, que acho que vale muito a pena, porque ele tem um efeito muito grande na pesquisa, que é o YouTube, e a gente está deixando de falar sobre essa rede, que ela tem uma diferença muito grande, né? Enquanto que TikTok, Instagram, cada dia os conteúdos têm que ser mais curtinhos, mais rápidos, vídeo de 1 minuto para gerar efeito, a gente consegue ali no YouTube fazer conteúdos mais longos para uma pessoa que está buscando mais informação, e também a gente pode envolver mais e criar autoridades. Então acho que era legal falar um pouquinho sobre o YouTube, como é que vocês vê também essa rede social. Hoje, as redes sociais, né, principalmente o TikTok, eles vieram com essa tendência dos short vídeos, né, que são os vídeos extremamente curtos. Isso atende a uma parcela de consumidor. Mas, falando de níveis de consciência, se você tem um consumidor que ele está com um nível de consciência extremamente baixo relacionado ao produto ou serviço, e quando eu digo nível de consciência, é o cliente que ele não sabe exatamente o que ele quer ou se ele realmente precisa daquele produto. O YouTube, ele é uma ferramenta extremamente importante para o cliente que ele já está no nível de consciência alto sobre o que ele precisa. Então, nesse quesito de um vídeo um pouco mais longo, de 5, 10 minutos ou até mais, você consegue fidelizar o seu cliente na sua experiência, na sua capacidade de entregar o que ele está procurando, na sua capacidade de resolver a dor dele, que era o que eu estava falando há um tempo atrás. Então, o YouTube não pode ser esquecido. De acordo com dados do Sebrae, atualmente o Espírito Santo tem 436.198 pequenos negócios. Eu estou aqui com uma lista dos principais deles, queria fazer um jogo rápido com vocês. Vou falar alguns negócios e queria saber de cada um de vocês uma estratégia de marketing digital que vocês utilizariam para cada um deles. Vamos começar com loja de roupas e acessórios. Olha, eu investiria, quem já gosta de vídeo e realmente tem uma certa habilidade, investiria realmente no TikTok. É uma rede social que está crescendo muito, que está alcançando muitas pessoas. Então, para quem já tem um pouco mais de habilidade, já iria para lá sim. Mas, obviamente, o Instagram é a base e ele é o que a gente consegue ter vamos dizer, um relacionamento com o cliente um pouco mais completo, né? Então, ele consegue fazer o percurso dele de compra de forma mais completa no Instagram. E aí lá, obviamente, investiria em vídeos, investiria em um conteúdo útil, eu acho muito legal, tanto em vídeo como carrossel, né, ou de outras formas, como combinar peças, né, falando de uma forma bem específica, que cor combina com que cor, que tipo de calçado que se usa com determinada coisa, né, que fica melhor, falando de vestuário, acessório, dúvidas comuns, né, do cliente, se eu posso combinar dourado com prateado, coisas das mulheres mesmo, e também trabalharia bastante o conteúdo dos produtos, né, mostrando eles em atividade mesmo na pessoa, de preferência os produtos que chamam mais atenção, porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir chamar atenção se a gente tem um produto que ele não está se destacando tanto, que a gente realmente está competindo com quem, né, plumas e paetês. As meninas vão me entender que existem muitas pessoas que estão divulgando peças muito chamativas, então não dá pra gente colocar uma camisetinha e competir, que é mais difícil. Uma coisa que eu penso de ideia assim, e pensando muito na questão do engajamento. O engajamento é um fator muito importante para quem trabalha com as redes sociais, do profissional ele conseguir se destacar. Então, o profissional que ele tem um comércio, né, de roupas femininas ou masculinas, pode pegar eventos que estão acontecendo a nível nacional ou internacional, por exemplo, o Oscar, e comentar, ou dar ideias de looks, ou tiver acontecendo algum tipo de festa na região, montar esses tipos de material, porque no caso do Oscar, por exemplo, semanas antes do Oscar começar, existe uma movimentação muito intensa na internet relacionada a isso. Os próprios convidados, né, do Oscar, antes deles entrarem, eles passam no tapete ali, a roupa é analisada de cima e embaixo, tudo é falado, tudo é comentado. Então, um profissional que ele se antecipa a isso de forma estratégica e aproveita esse burburinho, tenho certeza que o engajamento dele vai lá nas alturas, principalmente para agregar credibilidade ao que ele está falando, mostra que ele sabe sobre o que ele está falando e mostra também os produtos que ele vende. Aí, se ele tem um e-commerce, por exemplo, que ele consegue entregar no Brasil inteiro, ele está no céu. Vamos agora para cabeleireiro, manicure e pedicure. Olha, transformação, né? Esse público tem que focar no... Eu
no antes e no depois, eu diria que é o carro-chefe. Você mostrar uma unha que estava mal feita e que ficou muito bem feita. Focaria nos vídeos, principalmente, porque realmente o alcance deles está maior e, consequentemente, a gente tem mais oportunidade. E quando você mostra o antes e o depois, um cabelo antes e mostra o cabelo depois, realmente impacta, né? Principalmente se for bem chocante, bem diferente. Mostrar os produtos que você utiliza, por que utilizar produto X e não utilizar produto Y. Um problema aconteceu que o empreendedor encontrou na internet. Como é que esse empreendedor resolveria esse problema? O que ele tem dentro da casa? O que ele pode oferecer? Se ele tem um produto ou um serviço diferenciado, o que diferencia ele dos demais? Então, ele mostrar isso nas redes sociais, e novamente, de forma estratégica e de forma contínua, com certeza vai criar um engajamento e, ao mesmo tempo, uma autoridade junto com os clientes, que isso se converte em venda, de forma indireta. Você não está perdendo seu tempo por fazer um conteúdo para criar autoridade. A gente falou, né, dos principais segmentos aí do estado, segundo a lista do Sebrae, mas vamos falar de um segmento assim que é difícil, digamos assim, pensar em conteúdo para ele, que é a questão do material de construção. E aí o professor Glaucio, que tem bastante experiência nessa área, professor, já viu algum empreendedor com alguma iniciativa criativa que possa servir de exemplo para outros? Eu inclusive, como eu tenho um canal também que eu falo de material de construção, eu dizia assim, olha, a rede social não contribui muito com material de construção, até que uma lojista me contatou uma vez e disse, não, olha a minha rede, aí você diz. E o que ela fez foi muito interessante, ela transformou o marido e o filho em atores de um programa que ela faz diariamente na loja, com cenas muito divertidas, brincando com coisas daquele cliente complicado, do cliente que não paga, o cliente do fiado. E o canal dela foi se tornando tão divertido que criou um engajamento das pessoas com a loja. Então, assim, se você quer trabalhar material de construção, não fique naquilo de ficar ofertando, dizendo, explicando o produto, porque isso seria o óbvio e não atrai ninguém. Divirta-se com o material. Qualquer loja tem mais de 4.000 itens para você brincar com ele. Cria um roteiro divertido e inteligente. Com certeza a rede vai atrair muita gente. Agora a gente falou sobre a questão de ferramentas e tudo mais. Precisa ter equipamentos caros ou com equipamentos básicos você consegue produzir um bom conteúdo? O que manda é o quê? É a criatividade, é a inovação? Se eu tivesse que colocar elencando, é lógico que depende da realidade de cada um, mas via de regra, né, em termos de prioridade, é ter realmente um telefone. O telefone faz diferença para a produção do conteúdo. Um bom vídeo, né, uma boa imagem faz diferença. Em seguida, um tripé interessante para te dar autonomia, porque você não ter alguém, né, para ter que o tempo todo gravar para você, a gente consegue resolver isso com um custo baixíssimo. Eu comecei colocando nos livros, em cima, empilhei um monte de livro e gravei, então todo mundo consegue. E depois, iluminação, que é lógico que a luz do dia sempre vai ser melhor, mas obviamente que nem todo mundo tem a possibilidade de usar a luz do dia, então a gente também consegue resolver com algumas iluminações, uma ring light, né, uma luz relativamente barata, e você consegue resolver isso. Então, tentando colocar aqui e trocando em miúdos. O propósito é, começa do jeito que você pode, do jeito que você consegue, com o que você tem. Depois você vai ajustando, você vai comprando ou você vai pegando emprestado. O importante é começar e colocar a cara ali. Agora, os bastidores interessam? Muito. Alguns nichos eles não são tão importantes, mas têm uma relevância. Outros nichos eles são extremamente importantes. Estava conversando com uma colega, ela é uma cerimonialista. Falando especificamente de profissionais que trabalham com casamento, né, as cerimonialistas, os bastidores é extremamente importante para gerar credibilidade, aumentar a percepção de valor do seu produto. E quando eu falo percepção de valor, não é dinheiro, mas é o cliente entender que o preço que você cobra está barato diante do que o profissional entrega. Então, no caso de uma cerimonialista e outros vários profissionais, mostrar os seus bastidores mostra, você tem processo, você é um profissional de qualidade, você não trabalha com qualquer pessoa, você trabalha com materiais, fornecedores de qualidade. Isso agrega confiança, no caso da cerimonialista, para a noiva te contratar. Para eu brincar aí com bastidores, né, Lucas? Vou ligar a Débora aí também. Bastidor é um ótimo lugar para criar meme, né?
Porque é lá que dá tudo errado, é o momento que acontece episódios e pode virar um conteúdo muito interessante você brincar com aquilo que você estava tentando fazer no bastidor, não deu muito certo. E aí tá ali uma fonte de meme maravilhosa que às vezes a gente perde, fica com medo de colocar no ar e pode aproveitar isso aí. As redes sociais, falando de algoritmo, a questão de engajamento, quando o conteúdo é de humor, ele parece que ele já chega na frente Sim. de outros conteúdos mais sérios. Então, se a pessoa ela tem uma predisposição a construir roteiros voltados para humor, para desconstruir algumas coisas nesse sentido, excelente. É um ótimo caminho para a pessoa criar engajamento e mostrar autoridade sem mexer, por exemplo, no preço naquele momento. Diversão, né? A gente quer se divertir, essa é a Exatamente. verdade. E eu acho que o mais importante, empreendedor, você que ouviu isso aqui, né? Você viu, feito é melhor do que bem feito, né? Frase é essa mesmo. Então, começa hoje, começa o seu trabalho. Eu sei que você vai assistir seu vídeo, então não tem problema. Você vai assistir seu vídeo, você vai poder aprimorar ele e você vai chegar lá. Então, vai fazendo um trabalho, conta com apoio profissional também. É importante fazer um investimento, que aí você vai mais longe. Gente, é uma pena que acabou. Seria possível ficar aqui vários dias batendo papo com eles, mas chegamos ao fim. Queria agradecer vocês por esse momento. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Este foi mais um episódio do Acelera Empreendedor. Este episódio você encontra no site Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade.